Está conosco o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Pedro, bom dia para o senhor. Obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. Bom dia, é um prazer e sempre é muito importante poder passar para todos os ouvintes de vocês e vocês novas informações e voltar para tirar algumas dúvidas. Prazer é todo nosso. A gente vai tratar aqui do calendário. Hoje tem novidade, né, no sistema de pagamentos, as pessoas que têm direito a esse auxílio. Mas a gente vai começar, se o senhor me permite, com uma reportagem do nosso Bruno Camarão, que resume boa parte das reclamações e dos questionamentos que a gente tem recebido, inclusive agora, em tempo real, aqui pelo nosso WhatsApp. Aliás, se você quiser mandar perguntas, está em tempo, 999-592-100, código de área 11. Então, se o senhor me permitir, eu vou soltar essa reportagem e aí a gente comenta na sequência, pode ser? Claro. Então vamos lá, reportagem do Bruno Camarão sobre problemas no sistema da Caixa Econômica Federal que fizeram que beneficiários ficassem sem informações sobre o auxílio emergencial. Vamos lá. Usuários do aplicativo Caixa Tem voltam a reclamar de dificuldades para acessar o serviço, que é obrigatório para conseguir o auxílio emergencial de R$ 600 fornecido pela Caixa Econômica Federal. Disponível pelos sistemas Android e iOS, o aplicativo Caixa Tem é o único meio que os trabalhadores informais que precisaram abrir uma poupança digital da Caixa têm para obter o auxílio. Ou seja, é o único caminho para todos os que não indicaram uma conta bancária pessoal ao se cadastrar para o benefício. Para estes trabalhadores, muitos deles sem conta em banco, a Caixa abriu automaticamente a poupança digital. As reclamações dos usuários são, por exemplo, que é impossível acessar o serviço até de madrugada, quando o volume de tráfego é menor. Tem também o caso dos que, uma vez logados, não conseguem fazer a transferência do dinheiro para outras contas. É o caso da ouvinte Elisângela, que mora em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. O benefício dela foi liberado no dia 14, mas por falha no sistema, ela até agora não tem como usar os recursos porque não dá para transferir este dinheiro para a conta poupança. Só fala que o sistema está indisponível, não tem como entrar de jeito nenhum. Ontem eu passei o dia inteiro tentando, fui dormir 2 horas da manhã e mesmo assim não tem jeito. Já o ouvinte Marcos Vinícius nem sequer viu R$ 600 em conta, mesmo depois da aprovação no aplicativo. Ele é cliente do Banco do Brasil e conta que um erro no meio do caminho não permitiu que ele sacasse essa verba. Porque falaram que a preferência é quem tem conta na Caixa, né? E Banco do Brasil. Mas eu fui olhar no caixa eletrônico, não tinha depositado ainda esses 600. Aí fica difícil nas coisas. Quem também se frustrou em busca de mais detalhes sobre os procedimentos foi Vanderleia Fátima de Almeida Chaves. Ela vem enfrentando uma saga. Primeiro fez o cadastro que segue em análise. Depois procurou um dos centros de referência de assistência, porta de entrada da população para acesso aos programas sociais da União. Sem sucesso. E eu até procurei, na verdade, o CRAS para fazer a regularização do cadastro, né, e levar a averbação mostrando que ele já não estava mais nesse endereço, mas lá só tem telefones na frente lá e ninguém atende esse telefone que está na frente lá para regularizar o cadastro. E aqui no aplicativo não tem como fazer essa explicação. O caso da Verônica da Silva também chama atenção e se repete com outros usuários do Caixa Tem. Ela não possui conta em banco, não recebe o Bolsa Família, mas está no cadastro único. No fim da última semana, Verônica observou que o dinheiro estava na conta, depois da aprovação conferida no aplicativo. Tudo durante a madrugada. Quis transferir os R$ 600 para a conta da filha, mas não conseguiu. Quando você quer transferir, você coloca valor, você coloca tudo. Quando você acaba de colocar, vem uma mensagem dizendo que naquele horário, tipo 3, 4 da manhã, você não pode fazer esse tipo de transação. Trocando em miúdos, no horário em que você consegue entrar, você não pode fazer a transação. E nos horários em que você poderia fazer a transação, você não consegue entrar. Desde o dia 9 de abril, início do processo do benefício, a Caixa Econômica Federal executou 24 milhões de pagamentos. De acordo com o presidente do banco, Pedro Guimarães, 50 milhões de downloads do aplicativo do auxílio emergencial foram realizados. Se você chegou agora, está conosco ao vivo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Pedro, mais uma vez, bom dia. O que está acontecendo? Por que as pessoas não estão conseguindo acessar o Caixa Tem? Na verdade, mais de 10 milhões de brasileiros só ontem fizeram movimentação. Nós tivemos mais de 111 milhões de brasileiros realizando operações
nesse intervalo. E o que acontece? São muitas pessoas que não necessariamente estão vendo a questão do auxílio emergencial e que estão fazendo. Então, o que nós fizemos nos últimos dias? Nós estamos priorizando os brasileiros que recebem o auxílio emergencial, porque efetivamente nós estamos com um volume de operações que nunca aconteceu no Brasil em nenhum banco, né? Nós realizamos um volume recorde. Então, primeiro ponto, tem sim alguns problemas, dado o volume sem precedentes no Brasil de pagamentos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vários milhões de brasileiros que não tinham acesso, nunca tiveram uma conta, estão tendo agora. Então, tem um segundo ponto, que é um processo de normalização do aprendizado de brasileiros que nunca tiveram conta em mexer no aplicativo. Agora, eu estou aqui com minha assessoria, nós vamos entender, pegar os nomes e ver exatamente o que aconteceu com cada um dessas pessoas. Mas deixa eu entender, a pessoa pode estar utilizando o aplicativo de uma maneira errada, é isso? Sim, pode não ter dúvida. É a coisa mais normal do mundo. Imagina uma pessoa que nunca, em 50 anos, usou um aplicativo de banco. Nunca. Esta pessoa vai ter dúvidas básicas, e é natural. Inclusive, várias vão às agências do banco, e nós vamos, inclusive tem um passo a passo muito básico que nós fazemos, porque muitas vezes as pessoas, não estou dizendo que esse é o problema destas pessoas, eu estou dizendo que é uma coisa nova. 60% das pessoas que vão às nossas agências hoje vão para tirar dúvidas básicas. Por quê? Porque são 30 milhões de brasileiros que nunca tiveram conta em banco e que de uma vez estão tendo acesso à conta em banco. Então imagina, a pessoa nunca teve nem conta em banco e agora está lidando com um aplicativo de celular, que é uma novidade da novidade. Então esse é um ponto importante. Quer dizer, primeiro, fizemos já, hoje vamos pagar mais 7 milhões de pessoas. Pagamos na quinta-feira 7 milhões e meio, na segunda-feira 6 milhões de pessoas. Então você tem um número. Hoje nós já vamos ter pago, em 10 dias, 31 milhões e 300 mil pessoas. Isso não é normal. E certamente tem problemas. E certamente nós estamos dia após dia melhorando a nossa tecnologia, porque sim, este é um processo de aprendizado que a Caixa Econômica está fazendo, não no sentido de pagamento normal, porque nós nunca temos esse tipo de problema, mas porque estamos tendo um volume muito grande, sem precedentes, e com milhões de pessoas que não estão acostumadas a usar o aplicativo. Mas vamos entender, sim, eu já estava ouvindo e falando com o meu vice-presidente de tecnologia para dar todos esses feedbacks, porque vamos analisar e vamos melhorar. Ok. Deixa eu fazer a pergunta então da Glória, que é do Rio de Janeiro, mas a Glória é uma legião. Essa pergunta é a mesma que literalmente centenas de ouvintes aqui da Band News FM estão fazendo ao vivo. Ela fez a solicitação e essa solicitação está há mais de 2 semanas em análise. Ela entra lá em análise, entra no dia seguinte em análise. E ela quer saber por quê. Primeiro que a gente começou no dia 7, foi uma segunda-feira, isso. É a Dataprev que faz. Então, o primeiro ponto é o seguinte: como é que funciona essa divisão de tarefas? A Caixa Econômica Federal, pela lei, não tem acesso a essas informações em relação ao cadastro único, zero acesso, e recebe só a base para pagar. Em relação à realização do cadastro, nós fizemos o aplicativo, temos essa informação das pessoas, passamos para a Dataprev e a Dataprev volta para a Caixa Econômica dizendo o seguinte: estas pessoas você paga e ponto final. Então, primeiro ponto, em relação à Caixa Econômica Federal, nós só podemos pagar depois de receber.
e pagamos 31 milhões de pessoas. Então, o primeiro ponto é, nesse tempo, do dia 7 até hoje, 15 dias, 31 milhões de pessoas foram pagos. Na segunda-feira, 15 milhões de pessoas receberam pelo aplicativo e pelo site a explicação dizendo você não recebeu, essas são as pessoas do cadastro único, e a explicação de por que não receberam e o que fazer. Então, em relação ao grupo do cadastro único, eles vão poder refazer o cadastro. Por quê? Porque esse cadastro já existia na base da Receita Federal do Ministério da Cidadania e estas pessoas podem ter alguma questão do cadastro que existia não fosse atualizado. Então, eles podem atualizar. O que falta agora? Esperamos receber hoje da DataPrev o último lote, o terceiro lote de análise para pagar as pessoas e, mais do que isso, informando quem não recebeu e por quê. O que acontece? Que deve ser o caso de várias pessoas. Teve algum tipo de problema também na base, no cadastro. Algum tipo de inconformidade, algum erro. Então, nós vamos permitir também que exista um novo cadastramento das pessoas que foram negadas pela DataPrev. Além disso, existe também, dadas as questões da lei, pessoas que não vão receber mesmo, que não são elegíveis ao benefício. O que é claramente um direito das pessoas terem a informação de se você não recebeu e o porquê. Nós concordamos e esperamos até hoje à noite, de novo, precisamos receber esses dados da DataPrev, mas esperamos colocar, como colocamos na segunda, para quem é cadastro único. Então, ninguém que é cadastro único, ninguém deveria ter essa dúvida. Porque ou a pessoa recebeu, e 1 milhão estão recebendo hoje, é o último 1 milhão, são 10 milhões, ou seja, para sumarizar, desculpa, são 75 milhões de pessoas no cadastro único. 50 milhões fazem parte do Bolsa Família. 25 milhões não fazem. Destes 25 milhões que não fazem, 10 milhões, em grandes números, receberam hoje a 100%, e 15 milhões não receberam. Destes 15 milhões, uma parte X não pode receber mesmo e uma parte 15 menos X pode receber e poderá receber, e para isso refaz o seu cadastro, que será de novo analisado pela DataPrev. No caso dos informais, em geral, o que nós temos hoje já são 45 milhões de cadastros. A DataPrev analisou os primeiros 30 milhões. Destes primeiros 30 milhões estão sendo pagos hoje mais 4 milhões. Então, no total, nós temos 13 milhões que foram pagos. Então, 16 milhões que foram pagos. Então, de fato, hoje, ao redor de 16 milhões foram pagos, faltam 14 milhões. Então, o que falta efetivamente a ser pago deste grupo inicial de 30 milhões, estes vão receber, esperamos de novo, temos que receber da DataPrev, mas esperamos que hoje, no mais tardar amanhã, estas pessoas recebam informação de por que não foram aprovadas para refazer o cadastro ou que não adianta refazer o cadastro. Então vamos lá, Pedro, é a Sheila falando, bom dia. Tem muitas perguntas ainda, da Andréia, por exemplo, de São Paulo, falando, então qual o prazo para a resposta? Ela é mais uma das que fizeram esse cadastramento há mais de 15 dias, esperando ali a análise e tal. Então é isso, é hoje o último lote que sai da DataPrev. Entre hoje e amanhã, essas pessoas que estão com pedido em análise necessariamente vão receber alguma resposta? Primeiro é isso, né? Esse prazo. E outra coisa, quem teve o auxílio negado, como faz para contestar? Vou reforçar, não depende da Caixa Econômica Federal. Então, é importante ligar para o Gustavo Canuto, que é o presidente da DataPrev. A Caixa Econômica Federal não tem como enviar para vocês um dado ou um número que não é da minha alçada. Então, vou ser bem objetivo. Então, prazo não é com a Caixa Econômica Federal. A Caixa paga, mas eu não posso pagar o que eu não tenho
informação para pagar. Tá? Em relação ao cadastro, sim, tem o aplicativo do auxílio emergencial Caixa Governo Federal. Então, recebeu a informação de que não pode pagar, basta entrar no cadastro e refazer o cadastro. Se a informação for... porque o que pode acontecer? Um dos pontos da lei é não receber mais de R$28 mil em 2018. Se você recebeu R$30 mil, você não vai receber o benefício, porque a lei te proibiu de receber. Então, a lei proibiu. E aí é independente do Ministério da Cidadania, da Dataprev e da Caixa Econômica Federal. Lei, proibido que um brasileiro que tenha recebido mais de 28.300 e poucos reais em 2018 receba o valor. Então, aquilo que a lei proibiu, a gente não vai pagar. Tem menos de 18 anos, não vai pagar. Recebeu mais de meio salário mínimo, a pessoa não vai pagar. Recebeu mais de 3 salários mínimos a família, não vai pagar. Estes dados estão fora do alcance da Caixa, do Ministério da Cidadania e da Dataprev. Então, são fatos. Porque quando você faz o cadastro, você dá a informação que você teria, de fato, cumprido com todos esses pontos. Mas, para evitar fraude, nós temos que checar. Quando a Dataprev checa, não necessariamente são verdades. Esse é o primeiro ponto. Agora, se por um acaso você escreveu errado o nome do filho, se você fez algum erro de digitação, que não seja, por exemplo, o erro da mãe, que são aqueles pontos mais importantes, mas são, 15 perguntas. Se você não errou as primeiras mais importantes, do ponto de vista que a gente pode realizar uma rápida checagem com os dados da Receita, que é o nome da mãe, número do CPF, etc. Mas você tem alguma outra falha depois. Nestes casos, você pode sim realizar o cadastramento novamente. Isto vem muito em função, muitos erros em dados dos filhos. Esqueceu o CPF do filho, alguma coisa em relação a dados da família. Então, estimamos que milhões de brasileiros terão acesso, sim, ao benefício, mas só vão poder se realizar o recadastramento quando nós tivermos esta informação que nos foi prometida, nos foi falada hoje. Mas eu não posso, afirmar que é hoje, porque eu só posso colocar no aplicativo depois que eu de fato receber. Antes eu não posso receber. Bom dia, Carla Bigato falando aqui. Como o senhor está dizendo, a operação ela de fato é gigantesca, dezenas de milhões de brasileiros, né? Desde o início do planejamento se sabia, né, que seria necessário um planejamento de guerra para conseguir chegar a todos esses brasileiros. Desculpe, a Dataprev, ela vem de um período com um programa de demissão voluntária, todos os indícios de que a empresa deve ser privatizada. Eu pergunto para o senhor, é claro que a gente sabe que o senhor não é responsável pela Dataprev, mas sim pelo planejamento desse pagamento pela Caixa. Houve alguma possibilidade de reforço para essa equipe da Dataprev? Houve possibilidade de uma alternativa para que esse pagamento fosse feito, não incluindo a Dataprev, porque uma vez que a gente sabe que essa situação de uma certa vulnerabilidade, né, para essa empresa federal nesse período com a possibilidade de privatização? Não, assim, a gente está batendo recorde mundial. Os Estados Unidos começou, antes da gente, essa discussão, só vai mandar cheque para o mesmo tipo de benefício em maio. Eu não acho que é justo, não. Inclusive, amanhã, nós já vamos começar a pagar a segunda parcela para quem já recebeu, para quem nasceu em janeiro e fevereiro. A nossa primeira estimativa era pagar essas pessoas dia 15 de maio, e no dia 23 de abril, esse grupo vai receber. Nós pagamos 31 milhões de brasileiros. Não acho justo, não. Desculpa, nunca foi feito. Pergunta nós estamos colocando mais de 30 milhões de brasileiros que não tinham acesso a nenhuma política social de nenhum governo na história do Brasil. Essas 30 milhões de pessoas tomavam dinheiro a 20% ao mês. 20% ao mês. Não tinha nem banco para pedir
E hoje elas estão tendo conta de graça. Claro que vai ter alguma demora, claro, mas 31.300.000 já receberam. Então, acho que a Dataprev fez mais do que o possível. Mas, o que aconteceu? Ninguém esperava 45 milhões de pessoas sendo cadastradas. O número que eu ouvi era 5 milhões, 10 milhões. Só no primeiro dia foram 21 milhões de pessoas. E o que acontece que é muito importante? Fraude. Porque lembra que para um banco e para um governo, pagar a pessoa que não precisa também é muito grave. Então é um equilíbrio sempre entre pagar quem precisa, que é fundamental, mas reduzir ao máximo a chance de pessoas que não precisam sejam pagas. Então, assim, nós devemos hoje, não posso prometer, mas devemos hoje receber estes dados para finalizar o primeiro lote de análise. Mas 13 milhões foram pagas de novo. Hoje, 7 milhões de brasileiros vão ser pagos. Então, assim, nesta semana, nós vamos pagar 26 milhões de pessoas. Nós vamos chegar essa semana tendo pago mais do que toda a população da Argentina em 2 semanas. Você imagina, a Argentina é um país grande, segundo maior país da América do Sul, em 2 semanas. Sem ter essas informações, até 2 semanas atrás, nós vamos ter pago mais do que a população da Argentina inteira. Então, isso, para mim, é muito relevante. Então, esse é o ponto. Nós vamos pagar 26 milhões esta semana. Já pagamos 31 milhões até hoje. A população do Chile são 19 milhões de pessoas. Hoje a gente está pagando quase metade da população do Chile em um dia. Então, só estou colocando esses dados porque teremos sim problemas, certamente, mas os números são todos muito grandes. Ninguém dorme, né, em nenhum desses locais. O pessoal trabalha 24 horas por dia, várias dezenas de milhares de pessoas nesse momento. Começamos a abrir mais de 1.200 agências, 8 horas da manhã. Ontem, 800 agências da Caixa Econômica Federal abriram no feriado. Em todos os feriados nós teremos agências abertas. Estamos discutindo se a gente vai abrir no sábado, inclusive. Então é um esforço de guerra que nunca foi feito no Brasil. E até, onde eu sei, no mundo. Em 2 semanas se pagar 31 milhões de pessoas. Mas isso não tem nada a ver com não reconhecer que temos problemas. Claro que temos. Presidente Pedro Guimarães conversando conosco aqui na Band News FM, aqui é o Felipe Bueno. Uma das nossas tarefas aqui é justamente ajudar não só o ouvinte, mas ajudar o governo, no caso a Caixa Econômica Federal, a mandar essa mensagem de esclarecimento, né? E tentar investigar onde estão os problemas e divulgar para tentar melhorar esses gargalos, podemos dizer assim. Então, eu peguei um outro exemplo aqui de uma ouvinte e é um outro caminho, ela parou em uma outra etapa. Uhum. E eu queria saber de que maneira a Caixa pode dizer o que pode ter acontecido no caso da nossa ouvinte. Ela é uma ouvinte do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Chama-se Sabrina e ela contou pra gente o seguinte: ela teve o benefício aprovado e eu checando aqui o nosso WhatsApp vi que há outras situações semelhantes. Eu peguei ela como exemplo, né? Ela teve o benefício aprovado e recebeu a informação da Caixa de que o valor foi enviado para a conta indicada. Porém, não há esse valor depositado na conta indicada nem na conta vinculada. O que nesse caso pode ter acontecido nos casos envolvendo pessoas que passaram por essa situação parecida? Peço os nomes das pessoas. Isso claramente nunca deveria ter acontecido. Uhum. E se for, tem um erro operacional. Se houve de fato a indicação, o que acontece é o seguinte, de uma maneira muito clara. A gente tem pessoas que receberam o crédito na sua conta digital e só poderão sacar a partir do dia 27. Isto é uma coisa. Certamente é totalmente diferente de ter uma informação de que houve o depósito e não ter havido. Isso não existe. Uhum. Então, certamente, se houve essa informação e se a informação está correta, de novo, tem essa diferença. Quando você tem a informação de que você vai receber,
E se você não recebeu, há um problema e a gente vai resolver. Te peço, por favor, que envie para a produção o nome da pessoa. Claro. A gente vai checar e vai voltar a vocês. Isso certamente não poderia ter acontecido. Presidente Pedro, é claro que o volume da operação é enorme, é gigante, o senhor estava dando os números, mas para quem está na ponta e precisa desse dinheiro, está angustiado, sofrendo, gente necessitada, que depende desse dinheiro para conseguir comer, por exemplo, eles honestamente acabam servindo de muito pouco, né? Pagar o mesmo volume da população do Chile. Pergunta objetiva de um dos nossos ouvintes, que também representa um universo bastante grande. Ao receber os dados da Dataprévia, a Caixa paga em quanto tempo? Em até 48 horas. Tanto é verdade que nós vamos antecipar para amanhã a segunda parcela. Se nós não tivéssemos essa sensibilidade, pagaríamos no dia 15 de maio. Nós temos tanto essa sensibilidade que vamos pagar 2 parcelas amanhã. Todas as pessoas, a partir de agora, que passem a receber, receberão R$ 1.200 de uma só vez. Então, há uma sensibilidade, sim. Tenho certeza que tem muita gente em home office. Tem 30 mil pessoas indo trabalhar nas agências da Caixa Econômica Federal. Dificilmente você tem uma empresa com tanta sensibilidade quanto a Caixa. Desculpa, discordo. Eu já fui em 350 agências e nesse período em mais de 40. E nunca deixei de trabalhar nenhum dia. Nunca estive em home office. Então, mais de 30 mil pessoas da Caixa Econômica Federal estão nesse momento, porque a gente abriu 8 horas da manhã, ou se não são 8 horas, estão abrindo a agência para receber milhares, milhões de pessoas. Há uma sensibilidade muito grande. Só para terminar, então, presidente, o senhor falou aí da possibilidade de as agências abrirem no sábado. Seria já para esse sábado, caso isso seja decidido? Há uma discussão sempre. Inclusive, abrimos ontem em um feriado. Em precisando, a Caixa abre o dia que for. Nós conseguimos, com o ministro Moro, algo que também não sei se já aconteceu. Os vigilantes estão saindo, uma autorização especial da Polícia Federal, estão saindo das agências para fora para ajudar nas filas. Porque, de novo, hoje são 7 milhões de pessoas. Existem 250 agências, em especial no interior do Nordeste, onde há um movimento muito grande, com um grau de informação menor. E qual é o nosso objetivo? Reduzir a questão do contato, realizar filas com 1 metro de espaçamento, mas às vezes a gente tem 2.000 pessoas esperando do lado da agência, 60% com questões de informação, por isso que é importante esse tipo de conversa que nós estamos fazendo, para receber o auxílio. Então, se a gente não tem esse equilíbrio entre a questão da saúde e a questão do pagamento, há uma penalização para todas as pessoas, seja para a sociedade, seja para os funcionários da Caixa. Então, também quero agradecer ao ministro Moro, ele ajudou, abriu uma exceção durante esses 3 meses. Estas pessoas, os vigilantes, que nós contratamos 25% a mais, que é o limite do que a gente poderia. Então, a Caixa contratou mais 25% dos vigilantes, mais 25% dos terceirizados que ficam ajudando, ou seja, mais de 1.000 funcionários novos irão ajudar nas agências, em especial nessas 250, das 4.200, para que nós tenhamos uma melhora. Isso significa que não teremos problemas? Muito longe disso. De novo, a média da Caixa pagar em um dia é 1,5 milhão de pessoas. Nós estamos pagando quase 5 vezes mais do que a média e certamente em pessoas que precisam tanto da ajuda da Caixa que 30 mil pessoas não estão no isolamento e estão trabalhando de máscara, de luva, de capacete, mas estão trabalhando. Tá bom? Muito bem. Conversamos aqui com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A gente entende que a Caixa realmente está fazendo um trabalho hercúleo, inédito, e foi pega completamente no contrapé pelas, circunstâncias, do momento. Então está fazendo um bom trabalho, a gente reconhece.
Mas a gente vai continuar, presidente, falando aqui com o nosso ouvinte, apurando todos os problemas, até para ajudar no trabalho da Caixa, do governo. E certamente voltaremos a conversar no futuro breve. Bom trabalho para o senhor, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, um abraço para vocês. Bom dia.